Campina FM, o som vai rolar. Doutor Irá chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93, o mundo o doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer. Muito boa tarde, Lenildo Ferreira, Silas, Pedro Pereira aqui do estúdio. Hoje está o trio completo aqui. O João Carlos também aí deve estar em algum lugar. Tá em Campina Grande. E um abraço a todos vocês, rádio ouvintes da Campina FM, vocês que me acompanham através do Instagram, o @druirapb, né? E hoje a gente vai continuar falando sobre o Outubro Rosa. Mas antes eu tenho 2 registros muito importantes para fazer. O primeiro deles é que hoje é o dia do professor, né? Que vocês também já falaram aqui, mas eu aproveito para mandar um beijo especial, um abraço para meu pai e para minha mãe, que são professores, né? Minha mãe é professora da UEPB e meu pai, professor. Meu pai já foi professor de cursinho, Lendeu, já foi professor de colégios aqui de Campina Grande, particular. O cursinho era o antigo cursinho campinense, né? O papai foi professor durante vários anos aqui na cidade de Campina Grande, em colégios particulares. Inclusive, quando eu iniciei minha vida escolar, lá no Colégio das Damas, meu pai era professor de biologia do ensino médio das damas, né? E foi uma profissão que ele tem sempre com muito carinho. Depois ele foi meu professor lá na UFCG, no curso de medicina, aqui em Campina Grande, né? E onde ele se aposentou, eu creio que no ano de 2007 e 2008, né? Meu pai é professor aposentado do curso de medicina da UFCG. Manda um beijo para todos os meus professores das damas, todos os professores que eu tive ao longo da vida, né? Que eu estudei, Lenildo, 14 anos nas damas, né? Então praticamente toda a minha vida escolar foi lá. Mandar um abraço especial para todos os professores da Universidade Federal de Campina Grande, né? Onde eu fiz o meu curso de medicina, a todos os professores que a gente encontra pela vida, né? Seja durante o meu período de residência de cirurgia de cabeça e pescoço, e a todos os professores que estão aí na audiência, né? Professor é uma missão de vida, né? Ser professor é uma grande missão de vida, eu acho que é uma das profissões que deveriam ser mais valorizadas na nossa sociedade, né? Pelo bem que essa atividade constrói, né? O bem geracional, né? Várias gerações são impactadas pelo trabalho de bons professores. E também o último registro é que no último dia 13 de outubro, Lenildo, foi o aniversário de 100 anos do Dr. Humberto de Almeida, né? Muito conhecido como industrial, mas ele também era médico, né? E, inclusive, no próximo dia 17, ali na Associação Médica de Campina Grande, às 20 horas, estarão o professor Evaldo Dantas, da Nóbrega, e o professor Vanderlei de Brito, do Instituto Histórico de Campina Grande, falando sobre os 100 anos do Dr. Humberto de Almeida, né? Que, inclusive, a gente vai render homenagens a ele, né? Durante todo durante o próximo ano, né? Esse ano, até outubro de 2026, rendendo homenagens à memória do Dr. Humberto de Almeida, filho do Dr. Elpidio de Almeida, né? E mandar um abraço para a professora Maria Ida Steinmiller. E hoje, na temática do Outubro Rosa, aproveito para mandar um abraço para todo mundo ali da Unidade da Mulher, do Hospital Universitário Alcides Carneiro, né? Especialmente nossas mastologistas, a chefe da unidade, a doutora Terezinha do Bumelo, que hoje houve a abertura do Outubro Rosa, né? No Hospital Universitário Alcides Carneiro, onde teremos, entre outras atividades, Lenildo, 400 atendimentos, né, a mulheres. Inclusive, essa agenda já foi esgotada, né? Já foi toda marcada e já foi esgotada, para você ter ideia de como foi a procura. E eu vou falar hoje aqui sobre os fatores de risco, né, da questão do câncer de mama e dos fatores modificáveis do estilo de vida, né? Na próxima vez que eu vier aqui, se Deus quiser, estaremos falando sobre as questões relativas ao tratamento, né? E antes era interessante eu falar só um detalhe sobre a questão da mamografia, que eu creio que não ficou tão claro para os ouvintes, até porque, Lenildo e ouvintes, viu, Silas, saiu uma nova portaria do Ministério da Saúde agora em setembro, aumentando o rol de mulheres para serem atendidas da mamografia pelo Sistema Único de Saúde, né? Mulher com suspeita de câncer de mama sempre pode fazer a mamografia, Pedro, independente da idade, mas
O acesso garantido pelo SUS, ele foi estendido, né? Saiu agora no final de setembro essa portaria, para mulheres já a partir dos 40 anos, que essa idade da faixa etária ampliada, ela passou de 50 a 69 para 40 a 74 anos de idade, pegando uma grande parte da incidência de câncer de mama. Porque essa faixa de 50 a 69 anos, Lenil de ouvintes, ela pega em torno de 60% das mulheres com essa situação aí do risco de câncer de mama, né? E dos 40 aos 49, cerca de 23% das mulheres, né? Então, por isso que houve essa extensão. Inclusive, mandar um abraço para Ana Cristina, que é da parte de saúde da mulher, aqui da Secretaria de Saúde, aqui de Campina Grande, né? Ana Cristina também trabalha com a gente lá no Hospital Universitário Alcides Carneiro. Mandar um abraço para ela. Inclusive, eu assisti uma entrevista dela recentemente em um portal aqui da cidade, falando sobre isso. E a Prefeitura de Campina, nessa parte, está bastante antenada, está muito bem com a Ana, coordenando isso aí, e trabalhando com essa faixa de ampliação do rastreamento, né, das mulheres pelo Sistema Único de Saúde, de 40 até os 74 anos de idade, né? Então, esse exame, a frequência dele, segundo ano, ele pode fazer, fez uma mamografia hoje, a próxima mamografia daqui a 12 meses, mas a frequência recomendada no Ministério é a cada 2 anos, né? Especialmente essa questão, como a gente chama de rastreamento, que é o screening, né, dessas mulheres aí. Então, para mulheres acima de 50 anos, essa mamografia, ela pode ser, inclusive, ouvintes, ela agendada sem necessidade de pedido médico, né, através da central telefônica, que é o número 0800 779 0000, né, são 4 zeros, 0800 779 0000. E a ampliação da idade, ela tem o objetivo de alcançar um percentual significativo de casos que ocorrem nas faixas etárias e garantir, claro que esse é o objetivo, o diagnóstico precoce. Com relação aos fatores de risco, a gente divide em fatores não modificáveis e fatores modificáveis, Lenil de ouvintes, porque o câncer de mama é uma doença multifatorial, né? Ela pode relacionar esses fatores e também fatores relacionados ao estilo de vida, que são os fatores modificáveis. Entre os fatores não modificáveis está a idade acima dos 50 anos, o histórico familiar ou a predisposição genética através de mutações genéticas, né? Então, se você aí tem, sua mãe teve câncer de mama, sua irmã teve câncer de mama, sua avó, sua mãe tiveram câncer de mama, então provavelmente você tem predisposição genética, principalmente mutações nos genes chamados de BRCA1 e BRCA2, que vão aumentar substancialmente o risco. Até acho que vocês se lembram aí, ouvintes, e Lenildo aqui, Silas, Pedro, daquela atriz Angelina Jolie, que fez uma mastectomia, né? Ela retirou as mamas de maneira profilática, porque a mãe dela tinha tido câncer de mama e tinha alterações desse perfil genético, né? Então, os casos hereditários, eles são em torno de 5 a 10% dos casos. Mulheres que já tiveram tumor em uma das mamas, elas também têm risco de aumentar, de contrair um novo tumor na outra mama. O início da menstruação na idade jovem e a menopausa tardia, ou seja, mais tempo de exposição hormonal estrogênica, né, o estrógeno. A mulher que nunca engravidou ou a gravidez tardia, né, ou seja, a gestação precoce e a amamentação são fatores protetores. Então, por isso que a gente falou que a mulher que usava anticoncepcional, na verdade, era uma associação, né, porque ela vai ficar muito tempo sem engravidar. Isso aumenta é um fator não modificável, né, no caso. A falha amamentar ou período de amamentação reduzido, né, uma densidade mamográfica elevada, são as mulheres que têm mamas mais densas, né, elas vão ter maior risco e menor sensibilidade à mamografia. Né? Hoje em dia isso está, assim, Lenildo, está um pouco melhorado, né, com a questão das mamografias digitais, né, que são praticamente o que a gente tem aí disponível, né? Ou seja, melhorou muito a acurácia, né, a sensibilidade desses exames. E os fatores modificáveis, fatores do estilo de vida, a gente chama atenção especialmente para a obesidade, né, especialmente na pós-menopausa, porque o tecido adiposo, ele produz estrogênios residuais e ele estimula essas células mamárias, né? O sedentarismo, né, a falta de atividade física, uma dieta inadequada, consumo elevado de gorduras, de carnes processadas, o baixo consumo de frutas, verduras e fibras,
O consumo de álcool, porque ele aumenta a quantidade de estrógeno no corpo, né? As reações bioquímicas que o álcool causa. Então, O como eu Irá é o falo inimigo aqui, do álcool e do não cigarro. beber, né? Lá vem eu de novo falando sobre o álcool e cigarro, mas é isso mesmo. Né? Eu vi até essa questão recente do metanol, Lenildo Ferreira, e eu digo, ó, graças a Deus que eu sempre digo nas entrevistas para ninguém nem beber álcool nenhum. Né? Quanto mais beber, como o pessoal fala, moderadamente, beba pouquinho, não. Eu falo para não beber mesmo, Você é nenhuma inimigo qualidade de do álcool. álcool. Eu sou inimigo do álcool e do cigarro. Porque o tabagismo, ele, embora tenha uma relação mais discreta com câncer de mama comparado a outros tipos, também é considerado um fator de risco modificável, né? A terapia hormonal, aquela terapia de reposição hormonal por longos períodos, com estrogênio isolado em combinação, também eleva o risco. Então, quando as mulheres vinham, eu me lembro nas situações das consultas com os nossos professores de ginecologia, quando o pessoal vinha com a questão de terapia de reposição hormonal, eu me lembro que o professor dizia sempre o seguinte: terapia de reposição hormonal para as mulheres não é para quem quer, é para a mulher que pode. Né? Para a mulher que se encaixa num determinado perfil hormonal, no perfil até mesmo corporal, para poder fazer a reposição hormonal. Os anticoncepcionais orais, a utilização prolongada é um fator de risco modificável, que ela aumenta o risco moderadamente por causa das mulheres mais jovens, né? Que a ingestão dessas medicações por mulheres mais jovens. Essa elevação, ela geralmente aqui considera como pequena, mas existe. Né? E a exposição às radiações ionizantes nas mamas, como por exemplo, radioterapia torácica prévia, exposições, vamos dizer assim, por múltiplos exames médicos com radiação nessa área, né? Fora a radioterapia, que às vezes utiliza para algum outro motivo, né? Às vezes é um câncer ali das vias aéreas superiores, ali da região da traqueia, da laringe. Então, isso pode aumentar, é um fator de risco modificável. Então, é importante frisar aqui nessa entrevista, Lenildo, para suas ouvintes aí, o grande público que nos escuta aqui na rádio Campina FM, que a maioria dos casos de câncer de mama, eles não têm um fator de risco identificável. Ou seja, tem mulheres que não têm nenhum fator de risco desses aí, que a gente chama de clássicos, e elas também podem adoecer. Então, é importante você prestar atenção aí na questão do rastreamento. Está garantido pelo Sistema Único de Saúde de mulheres no rol ampliado, né, que a gente chama de 40 a 74 anos de idade, podem fazer esse exame de rastreamento, que é a mamografia. E mulheres antes dessa idade com sinais, sintomas também podem fazer, né? E também tem aqueles outros exames, que é a ultrassonografia mamária, tá certo? Está bastante disponível e as mulheres podem fazer. Especialmente aí, você, minha amiga, jovem, por exemplo, que usa aí prótese de silicone, também é importante que você faça pelo menos anualmente a sua ultrassonografia mamária, né? Porque a prótese, Leandro, atrapalha um pouco a questão da mamografia, né? As próteses de silicone, né? Como o pessoal fala, né? Irá, no ano passado Sim. foi anunciado o início de testes de vacina contra o câncer de mama nos Estados Unidos. Do ponto de vista do tempo da ciência, para você ter uma análise em relação a esses resultados, um início de aplicação em 2024 ainda é um intervalo muito curto para a gente poder ter uma avaliação quanto à eficácia e à eventual efetividade de uma vacina. É preciso ainda mais tempo para que haja a maior viabilidade para a análise científica desses resultados? A questão de você colocar uma nova medicação, uma vacina no mercado assim, de uma maneira mais rápida, a gente viu acontecer recentemente com as vacinas da Covid, né? Que aí elas entraram muito rápido no mercado, uma demanda mundial, né? E também porque alguns desses componentes dessas vacinas, algumas coisas já haviam sido Isso, testadas claro. em outras situações com vírus parecidos com o da SARS-CoV-2, né? Que é o nome do vírus da Covid, né? Com esses vírus aí, coronavírus, né? Então já vinham sido testados. Então pegou-se essa expertise e aí por isso que se conseguiu essa rapidez. Mas Se leva um parte do mesmo tempo, princípio, né? leva pelo menos aí 3, 4, 5 anos para testar. Por exemplo, não é uma situação de câncer, mas é uma situação que vem se tentando vacina causada por vírus, o HIV. Quantos anos não se Isso. estuda vacina para o HIV, né? E ainda não conseguiu chegar numa situação assim, do ponto de vista científico, Para confiável. nós completamente leigos em termos de medicina,
qual é a complexidade maior de você tentar trazer uma vacina para o câncer em comparação com a vacina que combate um vírus? Porque, vamos dizer assim, uma resposta simples fica complicado, mas vamos lá, para você e para os ouvintes também tentar entender. Porque o câncer ele não tem, às vezes, uma variedade só. Né? O câncer, às vezes, ele apresenta vários subtipos. Né? Por exemplo, câncer de tireoide, ele tem câncer papilífero, tem 15 subtipos diferentes. Então, se eu fosse criar uma vacina, eu teria que criar uma vacina, vamos dizer assim, em tese, para cada subtipo de câncer, né? Então, a depender do estadiamento, né, dessas situações que podem existir no câncer. Uma vacina seria uma coisa preventiva, para evitar que a pessoa pegue aquele câncer, né? E aí também teria que se pensar, Lenildo, em possíveis efeitos colaterais, né? Que uma situação dessa poderia ter. Então, tudo aí dependeria de ensaios clínicos randomizados, todo esse processo que a ciência coloca para o lançamento de uma nova medicação, de uma nova droga no mercado, ele tem, né, que cumprir até que você consiga disseminar essa situação. Né? Então, realmente leva um bom tempo. Tem muitos subtipos de câncer de mama, né? São vários estágios. Então, o ideal era que se colocasse a vacina especialmente para aqueles públicos que têm alterações genéticas susceptíveis ao desenvolvimento. Né, você diria que com o processo de avanço da ciência e com a contribuição de recursos como a própria inteligência artificial, será possível que a gente tenha em um período, eu vou dar um recorte temporal, porque dizer assim, de médio prazo e curto prazo é muito subjetivo. Vamos lá, num período de 20 anos, que a gente tenha desenvolvimento de vacinas com algum tipo de eficácia contra alguns tipos de câncer? Sim, eu acredito nisso, porque essas inteligências artificiais, porque a gente, quando pensa em inteligência artificial, o ouvinte aí que está na audiência vai pensar em ChatGPT, né, por exemplo, né, que é uma inteligência artificial generativa, onde você coloca texto, onde também dá para fazer algumas automações, mas tem situações aí no mercado, Lenildo Ferreira, que a gente ainda nem sonha, mas que já existem por aí, né, e que elas dependem muito também de capacidade de processamento. Por isso que, por exemplo, os Estados Unidos limitam um pouco essa exportação de certos chips, né, para outros países, né, eles limitam mesmo. Tem chip aí de mais de $200 mil, entendeu? Um chip, tá? Por causa dessa capacidade de processamento, enfim. Então, algumas dessas inteligências, elas conseguem simular interações complexas entre moléculas, né, entre proteínas, enfim. Isso aí é a chave para a criação dessas vacinas, né, dessas substâncias, de novas drogas. E a indústria farmacêutica está muito em cima disso. Eles estão investindo muito em pesquisa e desenvolvimento também com essas inteligências artificiais, né, especialmente voltadas à criação de novas moléculas, interação de moléculas, né, enfim, dentro do nosso corpo. Porque uma coisa é você conhecer a interação, outra coisa é você ter a aplicabilidade prática daquilo ali. E outra coisa também muito diferente é aquela situação ter uma escala comercialmente viável. Né? Você às vezes pode desenvolver uma situação, mas você não consegue colocar no mercado porque o custo, às vezes, hoje, né, seria uma coisa astronômica. Ô, Ira, só uma curiosidade, um assunto à parte, mas você tocou também nele, com relação ao HIV, a dificuldade de criar uma cura por conta da característica de mutação do vírus, é isso? Esse é um dos aspectos, né? O vírus do HIV, ele é muito complexo, né? Então, assim, ele, no corpo da gente, ele é como se fosse uma explosão nuclear no nosso sistema imunológico que ele causa, tá? Então, afeta todo o nosso sistema imunológico. E a complexidade do vírus, né? A capacidade de mutação, porque se fez uma mutação, aquela vacina já não vai servir, não vai ter tanta efetividade, né? Então, tem esses aspectos também. Eu teria que dar uma estudada maior para saber de outros detalhes. Mas os vírus, eles são, vamos dizer assim, são organismos, vamos dizer assim, que não poderia nem dizer organismo, eles são, eu vou dizer assim, situações que, apesar de ninguém conseguir ver, né, microscópico, olha aí o que o SARS-CoV causou, né, a Covid no mundo inteiro, né? Há uns poucos anos atrás, né, que todos nós aqui que estamos ouvindo essa rádio vivenciamos.
né? Então, tem a complexidade, tem capacidade de mutação, isso aí é o que torna complexo o lançamento de certas vacinas, né? Então, tudo ainda disso aí está no campo bem, no HIV, né, especialmente, Silas, bem experimental, não tem ainda, não se chegou no denominador comum que seja viável ainda, né? Doutor Irá, importantes esclarecimentos e uma importante discussão. Muito obrigado por mais uma participação aqui no Jornal do Meio Dia. Bom, só para complementar, na mesma matéria aqui do Ministério da Saúde que eu me baseei para fazer aqui essa live de hoje, essa entrevista, a partir de outubro, agora desse mês, o SUS vai oferecer novos medicamentos para o tratamento do câncer de mama. Um deles é o Trastuzumab emtansina, indicado para mulheres com câncer de mama que ainda apresentam sinais da doença mesmo após a primeira fase do tratamento com quimioterapia antes da cirurgia. E o outro são inibidores das ciclinas, que é o abeclimab, o palmociclimab, o ribociclib, que são recomendados para pacientes com câncer de mama avançado ou metastático quando a doença já se espalhou para outras partes do corpo e que tem receptor hormonal positivo e negativo. Então, eram medicações, são drogas mais modernas, né, que em outros países só chegam a quem pode pagar, e essa é a diferença do sistema universal, né? Aqui no Brasil, a gente tem esse foco de tornar a saúde um direito acessível e não um privilégio. Então, tá aqui essa também outra novidade aqui do Outubro Rosa, e eu espero nas próximas lives falar também sobre modalidades de tratamento, trazer essa questão da vacina. Lenildo, eu vou dar uma pesquisada e para as suas rádio ouvintes. Só lembrando, nessa live aqui, eu sou um médico cirurgião de cabeça e pescoço e venho aqui trazer informações sobre saúde a todos os ouvintes da Campina FM. Se por acaso você é algum especialista na área de mastologia e quiser compartilhar conhecimentos conosco, é só me seguir através das redes sociais, o @DRUirapb, que eu terei o maior prazer, a satisfação, a honra de compartilhar as informações aqui no programa da Campina FM. Um abraço a todos vocês e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Campina FM, o som vai rolar. Doutor Irá chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93, o mundo te ouve. O doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer.